Doutora Roseli Cristina, seja bem-vinda. Bom Obrigada. dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Como passou esse mês? Bem, Graças trabalhando a Deus. bastante. Trabalhando bastante. No final do ano dá mais trabalho, é? Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Então, pode complementar os telespectadores, porque nós vamos conversar um tema importantíssimo, né? É um tema, inclusive, sugerido também pela produção, porque a gente vê que muitas pessoas, nesse período, em vez de ficar mais, assim, dispostas, mais motivadas, mais realmente felizes, né? Elas, muitas vezes, se deprimem. Como é que a senhora montou como profissional e cristã, esse caminho para nós respondermos a muita gente, e a mim também, por que é que ficamos deprimidos, tristes, abatidos, caídos, na época de Natal, de fim de ano? Então, eu trouxe assim, para nós podermos contextualizar melhor, né? Eu acho que a sua apresentação foi excelente no primeiro bloco, mas, assim, nós vamos trilhar as áreas, as dimensões do ser humano, a dimensão social, a dimensão biológica, a dimensão psicológica e a espiritual, para nós podermos explanar bem o que acontece, né, com as pessoas que ficam deprimidas, que ficam entristecidas, que é diferente de estar com depressão. Que depressão é uma doença, a gente sabe, né? Que é uma doença, um transtorno de humor, é uma doença grave. Nós não vamos falar sobre a depressão. Embora as pessoas que sofrem de depressão, nas festas de final de ano, elas acentuam ainda mais a crise depressiva. Mas nós não vamos contextualizar apenas a depressão. E sim aquela tristeza, aquele humor deprimido, né? Aquela falta de motivação que muitas pessoas vivenciam no final do ano. Até quando começa a ver as lojas enfeitadas, lâmpadas coloridas, a pessoa, em vez de sentir alegria, ela começa a ficar meio arredia. É automático, quer dizer, ela não está em depressão, ela vem ficando deprimida, né? Então vamos caminhar por isso aí. Porque a senhora disse muito importante, não é só a área espiritual. É uma área social, sim, né? As dimensões do ser humano. Nós somos esse todo, né, com essas dimensões que elas interatuam, interagem, né, em nosso ser, quer dizer, a nossa parte fisiológica, orgânica, no final do ano, às vezes por excesso de trabalho, né, por um excesso de exigências, de muitas cobranças, né, vai gerando o quê? O estresse. E o estresse, por si só, já é, assim, um forte marcador que leva a pessoa a ficar deprimida, a ficar sem força, sem energia, com um certo desânimo, com uma certa apatia, né? Então, o próprio estresse do ano, que se soma, vai chegando ao final do ano, as pessoas vão fazendo um balanço, né, de como foi o ano, das perdas, dos ganhos, daquilo que não conquistou, daquilo que ficou, daquilo que não se realizou, as decepções, as frustrações, enfim, elas fazem este balanço. Com isso, pode afetar fisicamente, fisiologicamente, descompensar bioquimicamente, né? E aí gerar, então, esse estresse e levar a pessoa a ficar mais entristecida, sem ânimo. Doutora, vamos desenvolver, que temos um bloco um pouco curto. Qual é o primeiro ponto que nós podemos debater? Então, Henrique, existem, assim, pessoas nessa dimensão, então, social, que quando elas pensam, poxa vida, novamente, chega o final do ano, eu preciso estar com minha família, né? Ou não estar com a família. Então, são fatores conflituosos. Existem pessoas que o fato de estar com a família já gera uma certa expectativa, porque às vezes não gosta de estar com a família, não gosta de determinados parentes, precisam estar com eles, né? Ou aqueles que realmente ficam sozinhos e que estão longe, que necessitam, gostariam de estar com suas famílias, né? Então, são também aspectos que geram essa tristeza e o humor deprimido, né? A parte, assim, das expectativas que as pessoas
têm em função das outras o que uma espera, porque acham que final de ano precisa sempre dar presente, as outras estão sempre felizes e eu triste, né? Então, existe assim também uma cobrança, entre aspas, da mídia para que todas as pessoas fiquem felizes, né? Que é tudo maravilhoso, né? Final de ano, todo mundo festejando, e existem aquelas pessoas que não se enquadram, que não conseguem realmente absorver essas exigências, cobranças, né, que a mídia impõe, que todos estejam totalmente muito felizes, transbordando, né, de felicidade. Então, assim, essas cobranças, muitas pessoas, elas também se deprimem, porque imagine, no decorrer de um ano, se as pessoas tiveram muitas perdas, tiveram momentos dolorosos, mortes, acidentes, invalidez, perdeu o emprego, várias situações que vai gerando mesmo uma angústia, vai gerando uma tristeza, chega ao final do ano, tudo isso se potencializa, né? Por quê? Porque vê o outro, vê a mídia mostrando família reunida, todos estão presentes, né? Todos estão presentes. As ruas da cidade cheias de gente comprando. Exatamente, o excesso de consumismo, né? Um dia eu perguntei para uma paciente por que ela, né, não gostava, enfim, de estar festejando o final do ano. Ela dizia assim, olha, sempre quando estamos em família, há um excesso de consumo de bebida alcoólica. Então, as pessoas geralmente, elas se embriagam e aí vem, então, brigas, aí vem o conflito. Então, eu já nem gosto muito de final de ano, por quê? Porque final de ano parece que está ligado com o consumo de bebida alcoólica. Com sofrimento. Com sofrimentos. Outras diziam assim, essa obrigação de ter que comprar, de ter que consumir, de ter que dar presente, mesmo para as pessoas que a gente não quer, né? Tem que dar presente porque faz parte da regra. Então, existe assim um hall, né, de queixas que as pessoas não se acomodam, né, se inquietam, e com isso vai gerando essa meio que a aversão e vai entristecendo e as pessoas vão se fechando, em vez de dar verdadeiro sentido, né? Que eu acho que a gente, até o final do programa, a gente chega lá. Claro, claro. Tá aí, então, para você, como é muito importante. Imagina uma pessoa que ficou, né, doutora, desempregada agora nesse novembro, dezembro, que ela não vai ter condições de estar presente para o sobrinho, para os netos, para os filhos, ela vai se deprimindo por causa da sua incapacidade disso. É isso que nós queremos conversar com você. Para esse... Doutora Roseli, vamos andar mais um pouquinho nessa carruagem da nossa libertação. Então, Henrique, na dimensão psicológica, as pessoas que elas têm já a tendência a ficar deprimida ou já estão com depressão, no final do ano, como eu dizia, intensifica ainda mais a crise depressiva. Agrava-se mais um pouquinho. Agrava mais. Se ela tiver compensado com a medicação, é provável que não, mas se não houver a compensação com a medicação, isso pode se acentuar ainda mais, né? Porque, assim, a interação, a predisposição, a boa inclinação para estar interagindo no depressivo, isso é meio difícil, sabe? Então, para estar, assim, numa interação social, para estar com a família, para estar festejando, para o depressivo é muito difícil mesmo para ele poder se soltar, para ele poder estar atuando, para ele estar se sentindo bem, né, no meio familiar. Porque geralmente existem conflitos familiares aí, né? Ou então a ausência de alguém querido que partiu, né? Isso que eu ia perguntar para a senhora, onde entra aí quando alguém, numa época natalina, no final de ano, perdeu um filho, perdeu um marido, perdeu uma mãe, que vai chegando também, já faz anos isso, mas vai chegando nessa época, a pessoa se deprime mais? Sim, é interessante porque, assim, as pessoas que são depressivas ou que têm a tendência a se deprimir, elas pontuam mais os aspectos negativos. Mais aquilo que falta, mais aquilo que perdeu do que aquilo que está, que é presente, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Os aspectos mesmos de alegria, de felicidade, isso fica abafado, né? Então, o olhar mais se acentua para aquilo que não está bom.
E isso vai gerando ainda mais, né, um sentimento depressor. Situações, por exemplo, de separação de casais, né, para os filhos. Muitas vezes os pacientes falam, eu lembro que durante as festas papai e mamãe brigavam muito, né? E até um paciente dizia recentemente que os pais se separaram justamente no final do ano e aí ele associou essa separação dolorosa dos pais com as festas de final de ano. Então, chegando ao final do ano, é um sofrimento. Vem o pensamento automático. Poxa, papai e mamãe se separaram e fica aquilo trazendo, né, o ano todo, trazendo vários anos, sem com que a pessoa possa realmente sair desse sofrimento, sair desse pensamento, né, dessa dor, dessa memória dolorosa que fica com a separação dos pais, próxima à festa de Natal, né? Então, nem pensar em separar, né? Nem pensar, mas próxima a festas, né? Onde a gente onde comemora a vida, a família, né? Os laços familiares, a própria vida que é o nascimento de Cristo, né? E junto, associado com acontecimentos dolorosos, isso marca para a vida toda, né? É tão interessante, doutora, porque são agressões violentas, né? São. Que vai deprimindo a pessoa e ela vai tendo outros fatores de doenças também. Sim, sim. Até talvez afastamento, sim. Né? Isolamento. Sim, a solidão. Outra questão que as pessoas dizem não gostar do final de ano é porque elas se sentem só. Então, elas não conseguem administrar o sentimento de solidão. Parece que há uma necessidade, né, pelo que a gente vê, o apelo, né, que as pessoas não podem estar sozinhas. Elas precisam estar sempre com alguém, junto com alguém ou num ambiente familiar. E quando isso não é possível, essas pessoas que não têm possibilidade de estar compartilhando as festas realmente em família, elas se sentem solitárias, elas se sentem angustiadas, com uma solidão profunda, né, por não saberem exatamente administrar esse sentimento. Há um desconhecimento do seu nível interior, né, do que se passa de fato na sua alma. Então, há aquele impulso, não, eu preciso estar junto, eu preciso fazer as coisas, eu preciso estar num grupo, eu preciso me animar, eu preciso estar bebendo, eu preciso sair. Quer dizer, todo um impulso, né, para um caminho que talvez não é um caminho realmente de felicidade verdadeira, autêntica, né, de uma autêntica alegria, mas um caminho mais de fuga, uma fuga de uma solidão interior. E que abre um buraco maior ainda, né? Sim. Né? Nós vamos, então, já nos preparar. Temos algum e-mail aí, o Charles pode ler para nós? Sim, temos sim o e-mail da Daisy. Ela tem 18 anos e ela, na verdade, ela fala, né, que a mãe dela tem uma certa tristeza, né, anda meio abatido e acho que um pouco de dificuldade de relacionamento, vó e a mãe. Muito bem, a Deise é o nome dela, né? Isso, ela tem a cidade dela, não? Não, ela não fala de qual cidade Deise, nós vamos ao nosso intervalo e daqui a pouquinho a doutora Roseli vai falar, porque relacionamento tem que ter um fundo também do que aconteceu, que hoje não consegue interagir, né? A mãe, a avó, e vai criando um clima pesado justamente na época que é de alegria, que é de festa. Nós vamos responder já daqui a pouquinho e quero convidar você com a doutora Roseli. Doutora Roseli, vamos avançar mais um pouquinho naquele esquema todinho que a senhora fez com tanto carinho para nos ajudar a refletir que nós podemos descompensar esse sofrimento, deixá-lo um pouco de lado para aproveitar o sentido da cura até interior de todos os traumas, medos, ansiedades e inquietudes do tempo de Natal. Então, como aquele e-mail, né, que foi falado, existe aquele encontro de família, né, Henrique? O encontro de família, geralmente, eu acho assim que existem situações, famílias que têm um bom relacionamento, mas hoje a gente vê a família passando por uma crise muito grande de relacionamento, de conceitos, de valores.
E as pessoas ficam um tanto perdidas, como se relacionar. Geralmente, as situações que não foram resolvidas, né, durante o desenvolvimento, os relacionamentos, situações em relação à mãe, em relação ao pai, as diferenças, as dores, as ansiedades, as tristezas, elas afloram mais, né? Então, ficam com aquela expectativa, nossa, quando eu vou estar com a família, vou estar com a minha mãe, será que toda aquela situação ainda vai permanecer? Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo fazer? Enfim, afloram-se mais ainda as situações que não foram trabalhadas, não foram resolvidas, não é mesmo? Isso daí traz uma ansiedade maior ainda, né? Traz. Então, aquelas competições entre os irmãos, né? Ou a mãe que demonstrou talvez mais amor, mais afeto. Acho que assim, que uma coisa que infelizmente a nossa família carece muito é no sentido de demonstrar afeto. As pessoas não sabem demonstrar afeto. Tomar atitudes realmente que são construtivas, que vão construir pontes e que vão construir e manter relacionamentos, e sim, elas cortam. Então, cada um fica muito no seu individualismo, no seu canto, no seu próprio mundo, em vez de sair de si, em vez de estar ao serviço do outro, em vez de colocar-se para o outro, de demonstrar a sua afeição, de demonstrar o seu amor, o seu carinho. As pessoas parecem que ainda têm um certo tabu de dizer eu amo você, que bom estar aqui, que alegria poder estarmos juntos, você é importante. Pequenas palavras que fazem um grande efeito emocional, um grande efeito, um impacto psicológico de seja bem-vindo, como é bom estarmos juntos, que bom te ver, não é? Enfim, eu vejo que carece muito as nossas famílias esse demonstrar o afeto, esse partilhar o afeto, esse dizer, ou mesmo eu estou angustiado, ou estou entristecido por causa disso, daquilo, da situação. E as pessoas irem absorvendo isso e trabalhando isso de uma forma até mais natural. Não, há sempre um truncamento, há sempre uma reserva, há sempre um fechamento, há uma inibição, né? E com isso o todo se perde, né? Doutora Roseli, eu penso também que aquelas pessoas que romperam laços afetivos de família ou de amizade, e se for de família é pior ainda, porque quando falo de um almoço de Natal, se fulano vier, eu não venho. Né? Exato. Quer dizer, romper esses laços, ela é um tempo também de perdão, de reconciliação. Sim. Consigo e com o outro. Sim, é um tempo propício, né? Aliás. Só que se a pessoa não tem em si já um conceito bem profundo do que é uma festa de Natal, ela provavelmente não vai conseguir sair de si. Ela vai ainda estar numa posição de exigência e de pensar que o outro precisa servi-la e não ela estar a serviço também, não é? Entendi. Porque, veja só, tudo vem através de um contexto maior do que é Natal, né? Do que é estar festejando o Natal, né? De um Deus que se fez carne, veio habitar entre nós, que se pôs a serviço de nós. Ou seja, Ele deixou, né, toda a sua glória, deixou lá o seu, né, digamos, a sua habitação divina, isso, né? Exato, e veio se fazer carne, quer dizer, veio mostrar para nós, né, que Deus se fez igual a nós, né, menos no pecado, enfim, mas veio até nós, o rosto de Deus veio até nós. Enfim, Ele veio a serviço, né? Deus veio a serviço de nós. E quem é nós para não estarmos a serviço do outro? Então, há sempre uma espera de que o outro venha nos servir, né? E, enfim, e se o outro não vem, eu também não vou. E assim vai gerando também o individualismo, o fechamento ao amor, né? Muito bem, tá. Eu queria pedir à nossa diretora, que antes de encerrar o bloco, parece que você tem aí, Eliane, um VT que pode nos ajudar aqui no tema de hoje. Vamos colocar no ar agora? Vamos colocar.
pensamos no Natal. Ceia, família, presente, tudo isso faz com que grande parte da população goste desta época do ano. Eu acho que é um momento bem mágico e para a gente está sendo muito importante, já que é o primeiro Natal do João, né, filho? E vocês têm boas lembranças de Natal na época de infância? Sempre, sempre. Acho que é a data mais esperada, né? Quando a gente é criança. Tomara que ele tenha isso também em mente. Tá gostando. Porque é um período que a gente está sempre unido, com fraternização, né? Eu acho uma delícia. E como que ficam os sentimentos nessa época do ano? De união, né? Eu acredito. Gosto, adoro, sempre gostei muito. Por quê? Eu acho que encanta, né? Sei lá, eu acreditei em Papai Noel sempre na minha vida e quero que ele acredite sempre também. Nessa época do ano você costuma ficar mais emotiva? Eu acho que sim, acho que todo mundo fica, né? Porque quer estar sempre próximo à família, com todo mundo Então é sempre emocionante. Um período de recordação que nos deixa mais sensível. Há quem ache que tudo não passa de influência do comércio. Muitas lembranças ruins também, que já passaram, né? Então, eu acho que o Natal para mim hoje não é como era antes. Que tem meus entes queridos já foram, então a gente tem lembranças assim que para mim o Natal é um dia como outro qualquer. Perdas, né? Perdas de vô, de vó que a gente tem como pais, né? Eu acho que é o que dói mais, assim, que é o que a gente fala que é o ruim. Mas fora isso, só felicidade, só alegria mesmo, né? As coisas boas, né, que Deus manda, que são os maiores presentes, né, as nossas filhas, mas fora isso... O comércio fez com que o povo abraçasse a causa deles, ou seja, nessa época todo mundo tem dó de criança, tem dó dos idosos e companhia, né? E eu também sou assim. Chegou o Natal, com ele uma mistura de sentimento que nos contagia até o dia de hoje. Para muitas pessoas, uma data especial a ser celebrada em família. Já para outras pessoas, é um mês cheio de tarefas a serem cumpridas, a começar pela lista de presentes. O psicólogo explica como o período natalino influencia no sentimento das pessoas. Nessa época especificamente, as pessoas se movimentam muito em direção a este pertencer. Inclusive nós, que acabamos neste período ficando um pouco mais sensíveis, um pouco mais motivados a ter ações pertinentes a essa questão cultural e até ritualística do Natal. Ou seja, esse sentimento de compartilhar, de alegria, é só no Natal? Não, deve se estender todos os dias. Costumo dizer que certas coisas são como a decisão da felicidade. A felicidade não é um sentimento, é uma decisão. Outra questão apontada por Dr. Evandro é o poder aquisitivo. Como uma ação perde valor quando realizada sem uma reflexão. Eu vou utilizar esta data como alívio de consciência. Muitas pessoas fazem isso. Então o que elas fazem? Elas pegam o nome de uma criança, compram lá uma roupa, um brinquedo e enviam para uma instituição. E sequer vão à instituição para conhecer a criança. Nisso não há muita utilidade. Talvez para quem recebe aquela roupa, aquele brinquedo. Mas para quem deu como alívio de consciência, é muito subjetivo, é muito tênue. Uma matéria, doutora Roseli, muito positiva no começo, muito alegre, que eu vi das pessoas, que, né, aquele pai jovem ainda dizendo que ele acreditava, que ele queria que o filho acreditasse, a alegria da mãe. Mas depois nós vimos duas pessoas que me chamou a atenção, falou assim, vem as perdas também, que perde um pouco o sentido. Né? Então o Natal de hoje não é como os demais, né? Por quê? Por causa das perdas que a senhora falava, não foram resolvidas. Pois né? mas também me preocupou a questão do seguinte, né? Assim, parece-me que há uma mentalidade de como que a mídia trabalha, como que a propaganda, né, direciona o que é o Natal, né?
parece que o Natal realmente ficou algo institucionalizado como uma festa pagã. Porque é Papai Noel, né? É árvore de Natal, são bolas, são luzes. Não, né? se fala em Jesus. Não se fala em Jesus. O centro, o aniversariante principal, não se dá o destaque devido, né? As crianças vão sendo ensinadas a gostar de Papai Noel, a honrar Papai Noel, de receber presentes. E o presente que nós deveríamos realmente dar o sentido da troca do presente é porque o presente maior nos foi dado, que foi o próprio Cristo, né? Foi o próprio Jesus. E ele recebeu presentes, A né? sua preocupação também é minha, porque eu não sei se vai levar muitos anos, de repente o Natal virou uma lenda. Exato, é um mito. Quer dizer, será que realmente o Papai Noel ficou no lugar de Jesus, né? Ficou no lugar de Jesus. E nós, cristãos, precisamos despertar para essa realidade e assim, nos voltar de fato para a essência do que é o Natal. Porque o Natal é isso que as propagandas dizem: compre, né? Dê de presente, festeja, se confraternize. Tudo isso é muito bom, mas não é só isso. Não é isso só existe por causa de algo maior. Né? Então, eu vejo assim que até nas nossas pesquisas deveríamos perguntar para as pessoas isso, né? O que representa Jesus para você no Natal, né? Para ver se tem alguma resposta dentro do coração de dizer, né? O fundamental, depois o resto, né? Sim. Porque eu vejo justamente isso numa matéria como essa e de tantas outras. A figura do Papai Noel é o centro do Natal. Que é uma herança, inclusive da Europa, de roupas muito quentes, nós estamos no verão, né? De uma situação de que o comércio até vende para nós aí castanhas e tantas coisas, alimentos quentes, que está fora do nosso contexto, da nossa cultura. Quer dizer, de repente isso virou o centro de tudo. E por isso nos deprime também mais. E aí, assim, essa roupagem artificial, né, que é o comércio, que é o consumo, quer dizer, rouba a essência, né, da festa em si, de refletirmos, de fato, no que significa a vinda de Deus no meio de nós, esse nascimento de Deus no meio de nós. E eu vi aquela mãe até dizendo assim, eu acreditei sempre em Papai Noel, quero que ele acredite também. Nada contra isso, né? Mas qual é a educação que nós estamos passando para nossas crianças, filhos e netos, do sentido verdadeiro do Natal? Senão, daqui a alguns anos, perdemos o sentido. Virou um mito. Sim, mas eu acredito que já estamos nessa fase. Já estamos caminhando para isso. Porque muitas crianças, se você for realmente perguntar para elas o que é o Natal, Natal está ligado a Papai Noel, a presentes, e não, de fato, ao nascimento, né, do menino Jesus, que é a base de toda a nossa fé, a base de toda a nossa nosso crescimento, né, espiritual, religioso, enfim. Eu até disse assim que isso deprime mais, porque se o sentido principal no nosso coração fosse realmente o nascimento do Salvador, o resto, que é perdas e falta de dinheiro, não ter presente, seria tão secundário, não pesaria tanto, porque é uma alegria maior. Exatamente. Então, assim, há uma disfuncionabilidade daquilo que realmente é a verdade, aquilo que é a essência, não é? Da festa do Natal. E as pessoas vão se perdendo, elas vão, assim, colocando algo no lugar daquilo que realmente é a essência, que é a verdade, que é a festa da vinda, né, do Salvador no meio de nós. Muito bem. O que mais nós podemos falar? Porque parece que tem 2 perguntas no e-mail, né? Isso. São 2 perguntas para a doutora Roseli. A Ana Alice, ela tem 54 anos e ela quer saber sobre a vocação dela. Ela viveu com a mãe, cuidou da mãe e agora ela está querendo saber como que ela faz para descobrir sobre a vocação, que ela se sente angustiada, né, por essa questão. Ela pensa em ser religiosa, pensa menos no casamento, não tem filhos, é solteira e ela está meio sem rumo. Pode responder para ela, tem que tomar uma decisão, né? Talvez assim, buscar auxílio, né, junto à sua paróquia, que deve ter pastoral vocacional, retiro vocacional. E tomar uma decisão, né? Que realmente, né, ouvir mais o seu interior, ter alguém que possa te acompanhar, né, para estar te ouvindo
Enfim, eu penso que existem situações onde você realmente pode estar, assim, adquirindo mais conhecimento de si mesma e poder tomar, então, essa decisão. Perfeito. Mais um e-mail? Sim, sim. A Ana, ela se sente não aceita, né, entre a família, ela é católica, e ela se sente incomodada com algumas atitudes da família. Cuidou também da mãe, a mãe já é bem idosa, e agora o que acontece? Ela tem medo de perder a mãe e ela fica sozinha porque ela não consegue viver com a família, né? E ela pede ajuda da doutora Roseli, e nesse tempo acho que esse sentimento agrava. Então, né, quantas pessoas não estão assim, nessa mesma situação? Elas esquecem de si, está totalmente para o outro, no caso de cuidar da mãe. Nossa, uma tarefa nobre, né? Muito mesmo, essencial, mas esqueceu de si, de olhar para si também. E aí perdeu o fio, né? Perdeu a sua própria vida. Enfim, é necessário você aprender a resgatar e principalmente acreditar nas suas competências, acreditar de que você é capaz, sim, a partir de então, a partir da morte de tua mãe ou a partida da tua mãe, você encontrar o seu propósito na vida, encontrar a sua própria identidade, né? E não ficar imaginando ou tendo a crença de que você não é capaz de viver sem a mãe, ou sem o pai, ou sem a família. Eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas carecem mesmo de conhecimento de si, conhecimento da vida, de um propósito maior de vida para si. Interagir com outras pessoas, né? De um sentido maior de vida. Infelizmente, mas é necessário você encontrar esse sentido e não ter medo. Eu penso que você tem que avançar, tem que buscar mesmo ajuda, uma direção, quem sabe uma direção de alguma pessoa muito mais experiente que possa te acompanhar, mas acreditar acima de tudo que é possível você resgatar a sua própria vida, a sua própria identidade e de pessoa e de família. E não se sentindo já vitimada, né, vitimizada, excluída, ou mesmo já num processo de angústia, de solidão, pelo fato de que você talvez ali para frente vai ficar sozinha, né? E sobre essas festas de fim de ano, doutora Roseli, vamos avançar um pouquinho mais agora. Então, o aspecto psicológico, a gente já deu algumas pinceladas, né? Teríamos mais assuntos para a gente poder abordar. O aspecto espiritual, na dimensão espiritual, né? Que o ser humano, todo ser humano tem esse aspecto, tem essa dimensão do espírito e que precisa olhar, né? Na logoterapia, a gente diz que é a terapia da busca do sentido, né? Da busca do sentido do espiritual, quer dizer, no aspecto mais profundo do seu ser, onde você precisa estar, né, consciente de que você tem um propósito, de que a sua vida faz parte de um sentido. E aí, então, entra, né, em algo muito mais amplo a questão do Natal, a questão da fé, a questão da sua própria crença, da sua religião, não é mesmo? Como você vivencia espiritualmente essa festa do Natal, né? Onde é que você prioriza, como você prioriza essa vivência espiritual dessa festa do Natal, né, Henrique? Eu acho que esse momento espiritual, o sentido principal do Natal, mesmo que nós tenhamos toda a nossa festa, troca de presentes, ceia, almoço, tanta alegria, né, tanta música, tudo isso pode ser válido, sempre baseando naquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Tudo é permitido, mas em tudo convém. Então, tudo dosado, com muito amor, muita fraternidade. Infelizmente, a gente vê que muita gente bebe e depois vai se alterando, acabam brigando, discutindo, apontando defeito um do outro, acabou a reunião de família. Por isso muitos têm traumas hoje, a gente nota isso e fica em solidão. Mas o mais importante é isso, é que nós tentemos, como cristãos pelo menos, realçar a finalidade principal do Natal. Sim. Estamos atualizando o nascimento do Salvador. Sim. Ou então perdeu o sentido. Eu falo aqui, não como psicóloga, mas como cristã, sim, né, que eu vivencio a minha fé,
Eu vejo que muitas pessoas, no dia de Natal, priorizam a festa em vez de priorizar o aniversariante, ir, por exemplo, à missa, ir na festa realmente na sua paróquia, na igreja, e depois, então, fazer a sua própria festa particular. Talvez até aqueles que não podem, não sei, qualquer motivo, não podem ir a uma igreja, uma missa na noite de Natal, que tivesse um momento de oração, uns minutos de oração com a sua família, talvez até dizendo, me perdoe pelo pai que eu não pude ser, me perdoe pelo filho, fizesse um momento de oração, de reconciliação, para ter sentido depois tudo que vai fazer, depois vamos pro resto. Sim. Porque é isso que eu vejo que está perdendo. E há uma inversão, né? E as pessoas, elas se distanciam cada vez mais daquilo que é a essência própria do Natal. Eu vejo que muitas pessoas vêm para a ceia da família, senta ali, come um pedacinho disso aqui, estou saindo já, vão para a rua, vão para a balada, vão para a alegria e tal. Parece que estar também com a família hoje é algo de peso e não algo que deveria ser frutuoso, né, de compartilhar, algo que seria leve, algo que seria muito bom, né, trocarmos experiências, ouvirmos uns aos outros, exercitarmos exatamente a fraternidade, a irmandade, né? Essa presença humana de um com o outro eu acho tão importante. Nós estávamos ouvindo aquele psicólogo falar, me chamou a atenção aquele fato. Alguém que, sentindo o clima de Natal, compra uma roupa, manda para uma instituição, mas não vai ver nem quem vai usar, seja idoso, seja criança, quer dizer, mandei minha parte, parece como se fosse algo de consciência, mas uma presença humana, de abraçar, talvez levar só um bombom, mas a presença humana é muito importante. E depois só se lembra disso também no Natal. No Natal. E esquece passa o ano todo. Esquece que em janeiro eu preciso do seu abraço, eu preciso da roupa, né? Então, isso é um perigo muito grande, porque isso nos afasta, nos torna indiferentes, frios. Sim. Não há convivência humana. Sim, então aí é uma das respostas para quem vive na solidão, para quem vive a angústia, né, de se sentir só. Saia de si, vá ao encontro de alguém que realmente necessita receber algo de você, receber um abraço, receber uma palavra, receber uma ajuda, receber um afeto. A sua solidão vai terminar ali, né? À medida que você também faz esse movimento de sair de si, de ir em busca do outro, né? Do outro também que sofre, do outro também que está necessitado, né? Porque acho que sempre temos algo para dar. Sempre temos algo para dar para o outro, sabe algo bom aqui? para o outro. A senhora até falou assim, né? Jesus veio para servir. Sim. Então, é claro, eu fico esperando, ninguém me visita, ninguém me vê e me vê. Mas tem alguém também precisando de você. Que talvez eu fale, poxa, ninguém veio na minha casa. Eu vou na casa de alguém, eu vou na casa até que eu não conheço. Alguém que está na rua, eu estarei servindo. Isso também vai alegrar meu coração. Quantas pessoas, né, passam no dia de Natal, enfim, nesses dias de festas, em luto, porque perdeu um ente querido, ou porque está hospitalizado, ou porque está no hospital, porque está enfermo, porque está doente, né? É difícil falar, olha, se alegra, né, numa situação dessa, mas a tua presença amigável, a tua presença ali de você estar compartilhando, de você estar dizendo algo que vai agregar, que vai acrescentar, que vai estimular, que vai confortar, né, aquela pessoa ou aquela família que está vivenciando um luto ou mesmo que está no hospital. Eu lembro que há uns 10 anos, 11 anos mais ou menos, no dia de Natal, eu estava dentro do hospital com o meu marido. Meu marido havia feito uma cirurgia e nós estávamos no hospital. E assim, não havia nenhum clima dentro do hospital de festa nenhuma. E muito clima lá fora, né, de fogos, etc. Então, a gente já imaginava, né, que lá fora, assim, as pessoas estavam se divertindo e tudo mais. Mas, assim, nós passamos esse Natal no hospital, mas festejando também o nascimento do Salvador, dentro daquele ambiente onde não se ouvia uma festa, não se ouvia uma música, não se ouvia um parabéns, não se ouvia nenhum consolo, mas nós fomos consolados. O próprio Consolador nos consolou com a presença dele, por quê? Porque nós lembramos do essencial,
O essencial era o Cristo, né, vindo, o Cristo nascido, o Cristo no meio de nós, e ele dá essa presença, porque ele é Emanuel, é Deus conosco, é Deus permanente conosco. Então, isso foi o essencial para nós, né? E então, quantas pessoas agora, no momento do Natal, das festas de fim de ano, precisariam de um apoio, precisariam de uma palavra sua, de um gesto, de uma amizade, de um sorriso, e que você pode dispensar, e quanto que isso vai te fazer de bem. É verdade.